Irmãos, vamos lá. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Vê se você encontra aí na sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 3. Hoje nós vivemos numa vida moderna, né, num momento tecnológico. Hoje, por exemplo, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, e se a gente puxar alguns anos atrás, um pouco mais de 500 anos atrás, ninguém tinha acesso à Bíblia, né? Era muito escasso, era difícil ter esse recurso disponível. Mas Deus é tão bom, né? E a verdade não é apenas somente isso, mas era a promessa de Deus que todas as pessoas tivessem acesso à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que Jesus só vai voltar quando a palavra for pregada a todas as pessoas. Então entenda que isso é importante, né? É um cumprimento da promessa de Deus. E a nossa sociedade moderna, a tecnologia, ela está favorecendo demais para que isso aconteça. Porque, como eu disse, antes a palavra de Deus era limitada. Só algumas pessoas tinham acesso. Mas ela expandiu, ela cresceu, né? Ela tem se multiplicado. Hoje nós temos a nosso favor a internet, que tem aí multiplicado tanto coisas ruins, mas coisas boas. E é quanto a essas que eu quero me preocupar. Então a palavra de Deus hoje ela está muito mais acessível a todas as pessoas. Só que isso, de certa forma, é bom e é ruim. Entenda comigo. Vê se você pensa dessa maneira. Tem um ditado que diz assim: tudo que vem fácil, vai fácil. Você conhece esse ditado? Tudo que vem com muita facilidade, vai embora também com facilidade. Então, o momento que a gente está vivendo hoje de facilidade de acesso à palavra de Deus, às vezes traz uma certa perda de valor, porque é muito fácil. Então, poucos às vezes acabam dando valor a isso, porque é fácil. As pessoas gostam de dar mais valor àquilo que dá trabalho. Aquilo que dá trabalho para conquistar, a pessoa acaba dando mais valor. Só que o evangelho em si, ele é simples. O evangelho não é difícil. A Bíblia vai dizer o seguinte, que para a salvação de uma pessoa, ela precisa crer no Senhor Jesus. Amém? É isso. É somente isso. Você não precisa fazer promessas, você não precisa fazer sacrifícios, você não precisa, se desdobrar, você só precisa crer. Mas da mesma forma que isso é tão simples, às vezes se torna também muito difícil, muito complicado, porque é simples demais. As pessoas gostam mais de complicar as coisas. Mas por que eu estou falando sobre isso? Eu estou dizendo isso para você porque mesmo a gente vivendo nessa vida moderna, a palavra de Deus ela é atemporal, ela pode ser aplicada em todos os séculos, gerações e fases da sua vida. E a proposta de mensagem hoje, nessa noite, está justamente no livro de Eclesiastes, capítulo 3, do versículo 1 ao 8, que a gente vai ler agora nesse momento. E ele vai falar sobre o tempo. Ele vai falar sobre o tempo. Coisa simples, né? Ele vai dizer para a gente, por exemplo, no versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ela continua dizendo, versículo 2, há tempo de nascer e tempo de morrer. São os ciclos, são os extremos. Então, nada nesta terra é eterno. Tudo tem um tempo para começar e para acabar.
Presta atenção nisso, ó. Tudo tem um tempo para começar e para acabar. O seu tempo de vida, ele teve uma data que ele iniciou e você vai lembrar disso. Por exemplo, a minha iniciou em 15 de outubro de 1983. Foi o dia que eu nasci. Então, o meu tempo de vida começou naquele momento. Agora, o meu tempo de partir dessa terra, a Deus pertence. Eu não sei, sinceramente, nem quero saber o tempo que eu vou durar e nem como eu vou morrer. Não é do meu interesse essa informação, mas é do meu interesse e vontade cumprir tudo aquilo que Deus tem determinado para a minha vida. Amém? Por que eu quero que você diga esse amém? Porque eu quero que você entenda que o mesmo se aplica na sua vida. Não importa quando você vai partir, mas importa sim, se preocupe sim, em cumprir tudo que Deus tem determinado para a sua vida. Se preocupe com isso. Se preocupe com você concluindo o seu tempo nesta terra, apresentando ao Senhor, ó, eis-me aqui, Senhor, está aqui, ó, o que eu fiz em prol do teu reino, em prol da tua vontade. Eu sei que em alguns momentos eu fiz a minha vontade. Eu sei que em alguns momentos eu me excedi, mas a minha intenção sempre foi fazer a tua vontade. E aí ele continua dizendo que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Me ajuda nessa dinâmica aí. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de o que, irmãos? E tempo? Que é a obra que a gente está fazendo, né? A gente está derrubando agora, porque a gente já construiu. Construímos algo e agora estamos derrubando. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Aqueles acumuladores, tem que ter um tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de ficar calado e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Vê no 9 aí, por que a gente tem aí para o 9? Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga, aquilo que se dedica? Bom demais. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos dê entendimento e força a respeito desta mensagem, para que possamos cumprir, ó Deus, os teus planos, o teu tempo, que é perfeito, que é eterno. Cuida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Tema dessa noite, eu intitulei como O Senhor do Tempo. Tem até uns filmes na internet, né, e tudo mais, que fala sobre isso, né, o Senhor do Tempo. A Marvel fala sobre isso. Mas eu quero te falar de um Deus que tem controle de todas as coisas. E por mais que a gente viva, né, nesse tempo da vida moderna, de ansiedades e preocupações, uma correria muito grande, a Bíblia nos ensina que o tempo de Deus, ele é um tempo perfeito. E é muito bom isso. Porque, por exemplo, nas estações que nós vivemos, você vai observar que as estações, as plantas, as árvores, elas meio que morrem, né? Elas ficam com aquela aparência sem folhas, sabe? Alguns olham e até falam assim, essa daí já foi, morreu. Só que em outras estações, como a primavera, ela se renova. Na verdade, é um tempo de renovação. E assim também acontece com cada um de nós. Nós somos renovados, amém? Nós somos fortalecidos. Por mais que você esteja ficando mais velho e o seu corpo esteja ficando mais cansado, mas você vai entender que a sua mente se fortalece. A sua experiência te dá mais assertividade em decisões. Então você, por exemplo, não vai ser frustrado por qualquer coisinha que vai te parar. Por quê? Porque você já tem um entendimento, um amadurecimento.
A Bíblia vai falar sobre um amadurecimento espiritual. A Bíblia vai falar sobre um entendimento. Mas qual é esse entendimento? É uma revelação que Deus nos dá. Mas para tudo tem um tempo. Você hoje se alimenta com alimento sólido, mas no tempo inicial da sua vida, você tomava era um leitinho materno, uma papinha, né, algo assim suave. O que não pode acontecer é você nessa fase adulta agora ficar tomando papinha, né, como alimento. Por quê? Porque o seu corpo precisa de algo mais nutritivo para te dar forças. E assim também é na palavra de Deus, irmãos, dessa vida espiritual. Chega uma fase na nossa vida que nós não conseguimos mais esses alimentos sem nutrientes, essas papinhas. Pelo contrário, nós precisamos de algo mais robusto para nos sustentar em meio aos desafios. E aí eu quero te falar sobre essa proposta, que Deus tem o controle de todas as coisas, e Ele nos concede aquilo que nós recebemos no seu tempo determinado. Aí eu pergunto para você, qual é o tempo que você vive hoje? Porque é algo que a gente precisa saber. Algo que a gente precisa refletir. Pensa nisso, ó. Reflexão. É você pensar, é você analisar. Por exemplo, aonde eu estou hoje e aonde eu quero chegar amanhã. Você precisa ter essa noção. Falei sobre salvação. Salvação é o quê? É o meu tempo de pecado sem conhecer a Deus, afastado de Deus. E quando Jesus entra na minha vida, eu tenho um passo de salvação. Por quê? Porque o meu objetivo é chegar na eternidade, nos céus, na presença de Deus. Amém? Aonde eu estou e aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nos céus. Quem pode dizer amém? Espero um dia te encontrar lá. Espero juntos estarmos lá, celebrando ao Senhor. Nada acontece de forma prematura para Deus. Você pode ver um bebê nascendo prematuramente. Se ele não tiver todo o cuidado, e o que acontece com ele? Ele morre. Por que ele morre? Porque ele ainda não está preparado para a realidade desse mundo, fora do ventre da sua mãe. Ele não está preparado, por exemplo, com os seus órgãos internos para se alimentar. Ele não está preparado pelo seu sistema respiratório para respirar esse ar poluído que nós temos. É por isso que a Bíblia nos ensina que o tempo de Deus é perfeito. E se nós tentarmos de alguma forma antecipar, as chances são da gente morrer. Fisicamente, ou pior ainda, espiritualmente. Então cabe a nós a paciência de esperar o tempo de Deus. Esse é um outro ponto que eu quero entrar daqui a pouco. Versículo 1, ele vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Você nasceu com um propósito, amém? Você já sabe qual é o seu propósito diante de Deus? Você já tem essa certeza no seu coração? Eu digo para você, primeira coisa que você tem de propósito diante de Deus, adorar a Deus. Esse é o primeiro propósito. Todos nós, em Cristo Jesus, deixamos de ser criaturas para sermos filhos de Deus, amém? Todos nós. Então, o primeiro propósito que você tem a cumprir, adorar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro propósito. Segundo propósito que nós temos, irmãos, é testemunhar as maravilhas de Deus. É compartilhar essas boas novas de Deus. É um outro propósito também que nós temos. Temos mais alguns, mas eu não vou me estender tanto. E em cada fase da nossa vida temos um propósito. Cada fase da nossa vida nos desperta uma experiência. Por exemplo,
profissionalmente. Quando a gente precisa entrar no mercado de trabalho, é uma outra fase, é um outro propósito. Quando a gente tem um relacionamento, é uma nova vida, é um novo propósito, é uma nova fase, que a gente precisa aprender a amadurecer. E Deus conhece o tempo certo para todas as coisas. Aí a Bíblia nos ensina o seguinte, a não ficar preocupado com o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Você está preocupado com o quê, né? Hoje, nesse momento? Qual é a sua preocupação? Entenda e permita para que Deus te revele o seguinte, que Ele está no controle de todas as coisas e que você precisa cumprir um determinado tempo, amadurecimento, para que você consiga receber o que Deus tem para você. Porque tem muitas pessoas que infelizmente se perdem quando recebem algo de Deus. Quando se recebem alguma coisa. Eu vi uma mensagem no filme que eu achei impressionante. O Tempo é o nome do filme. E aí um amigo, ele ganhou um século, muito dinheiro. Seria em tempo, né? A conversão em tempo. Mas ele ganhou muito dinheiro. E ele ganhou muito dinheiro e ele tinha um amigo próximo, sabe, que viveu com ele nas dificuldades. Aí ele chegou para esse amigo e deu uma parte da fortuna. Só que esse amigo era viciado no alcoolismo. Sabe o que aconteceu? Ele bebeu toda aquela fortuna que ele recebeu. E ele morreu por causa do alcoolismo em si. Do vício. Por quê? Porque ele não parou. Ele se consumiu. Olha que uma coisa boa aconteceu na vida dele, mas essa coisa boa trouxe a morte dele. Por quê? Porque ele não estava preparado para receber aquilo. Mas eu digo para você que a única coisa boa que você recebe e que não te mata é o Senhor Jesus. Pelo contrário, Ele te dá uma novidade de vida. Se você não tem rumo ou propósito, Ele te dá um novo objetivo. Ele te dá uma nova motivação. É nesse Jesus Cristo que eu acredito. Não que eu esteja contente com o que eu estou vivendo, eu digo para você, se você ler mais uma vez essa passagem, ela não vai dizer para você assim, ó, se conforme com a sua vida. Amém? Ela não diz isso. Ela diz que tudo tem um tempo para começar e para terminar. Então, por exemplo, se você está com um tempo na sua vida, saúde, você tem saúde na sua vida, preste atenção que em algum momento você pode perder a sua saúde. Mas se você entrar num tempo onde você perdeu a sua saúde, fica tranquilo, porque ao cumprir desse tempo, você vai fazer o quê? Recuperar a sua saúde. Você recupera a sua saúde. Seja sozinho, né, o seu próprio organismo, você tem anticorpos para isso. Mas se ele não conseguir, você tem um remedinho para te ajudar, um tratamento médico para fazer, e um tratamento que excede todo entendimento, que é o tratamento espiritual. Jesus tem cura para todos nós, amém? Ele tem libertação, porque às vezes o nosso corpo padece de algo que não é uma enfermidade propriamente, mas pode ser até algo espiritual. Pode ser, às vezes, até um perdão não dado ainda para alguém que adoece o nosso coração. Às vezes existem pessoas, não pela enfermidade, né, por alguma consequência física, mas é a alma adoecida que adoece o corpo, apodrece os ossos. A palavra de Deus vai falar sobre isso. Ela fala sobre isso. Então a gente precisa tomar cuidado com o quê? Com a nossa mente, com o nosso coração, para que a gente não entre num tempo de perder a nossa saúde por causa de enfermidade. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que você não pode apressar as coisas.
Quando você apressa, por exemplo, né, a fase do namoro. Ó, eu sei que vocês aqui já são casados, mas digamos que você tem aí um parente seu que ainda não casou, um filho, um neto, né, um sobrinho. Aí você fala para ele assim: rapaz, não se apresse para casar. Observa. Você vem dando conselhos. Por que não se apresse? Porque quando você casar, tem que ser para sempre. Quando você casar, tem que manter esse relacionamento. Então, não se apresse. Observe. Observe a família, observe a atitude da pessoa. Observe por quê? Porque uma decisão precipitada vai te trazer uma infelicidade. O que você vai ter que fazer depois? Vai ter que buscar a Deus. A Bíblia diz para não separar, mas em determinadas circunstâncias acaba sendo necessário. Então nós não podemos, né, apressar as coisas. Pelo contrário, devemos buscar sempre entender e respeitar o tempo que nós vivemos, que nós estamos vivendo. Uma coisa que eu falo muito para minha filha: olha, o tempo que você está agora é o tempo de estudo. Estuda para você não cair no mesmo erro do que seus pais, de ter que trabalhar e estudar. Já imaginou isso? Puxado. Eu poderia ter me dedicado mais aos estudos e hoje eu estava mais tranquilo, mas não. Hoje tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo e fazer várias outras coisas. Por quê? Porque eu não respeitei o tempo de estudar. Eu não cumpri aquele tempo com tudo que eu precisava. Mas como eu disse, a Bíblia não diz que você tem que se conformar. Diga comigo: eu não vou me conformar. Entenda. Ela diz para você não apressar as coisas. Ela diz que nós devemos entender e respeitar o tempo de Deus. Mas ela não diz para você se conformar. Jeremias capítulo 33, no versículo 3. Por exemplo, talvez alguém que esteja doente, ou talvez alguém que esteja precisando de uma nova oportunidade profissional. Vai se conformar com isso? Não, pelo contrário. A Bíblia vai falar o seguinte: chame por mim, na versão NAA, chame por mim e eu responderei. Então, se você está num tempo, numa situação que te entristece, ou se você está numa situação, num momento, vivendo numa situação que você não queria estar, fora da sua expectativa, do seu tempo, aonde você queria estar, o que você faz? Chame por mim, diz o Senhor, e eu responderei. Olha que bacana, olha que bênção. Então Deus nos diz assim: olha, você chegou nesse caminho, agora já era. Foi escolha errada que você fez aí, ó. Tá vendo aí, ó? Consequência é isso, ó. Já era, agora tu perdeu a tua vida, a oportunidade. A Bíblia não vai falar sobre isso. Jeremias 33 vai dizer assim: chama por mim e eu vou te responder. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Essa é a porta e é o caminho que se chama o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você tiver forças para clamar, clame, chame por Ele e acredite que Ele vai ouvir a sua oração. Nós estamos aqui no propósito de pedir ao Senhor, e nada mais é do que isso. A oração é um clamor, é um pedido. É uma forma que nós temos de anunciar a Deus a nossa necessidade, mesmo sabendo que Ele conhece. Esse chamar é também uma dependência que nós temos com Deus. Então, o tempo que você está vivendo, a fase que você está vivendo, se em algum momento existir dúvida ou incerteza no seu coração sobre essa realidade que você está vivendo, peça a Deus. Peça a Jesus.
Quem acredita que Ele está ouvindo a nossa oração? Quem acredita que Jesus está providenciando algo novo para as nossas vidas? Em momentos de dúvidas e incerteza, em vez de ficarmos ansiosos, nós devemos clamar a Deus, amém? Crendo que Ele ouve e responde. O problema é que às vezes a gente não entende essa resposta de Deus, porque essa resposta pode se manifestar de várias formas. Pode ser através de uma situação, pode ser através de alguém, e é o que a gente precisa ficar até mais esperto em relação a isso. Como? Como é que a gente vai receber esse sinal de Deus? Será que nós vamos entender os sinais que estão acontecendo? Entenda comigo isso. Será que nós estamos percebendo os sinais à nossa volta? Então, como nós lemos no começo, o tempo de Deus é perfeito. O que a gente precisa, na verdade, é não apressar as coisas, mas se alguma coisa estiver acontecendo fora da nossa expectativa, nós temos como alternativa chamar por Ele. E olha que eu vi na Bíblia, eu acredito fielmente na palavra de Deus, de pessoas que clamaram a Jesus e encontraram milagres, encontraram respostas. As pessoas que só foram até Jesus, e tem alguns que nem foram até Jesus para receber milagres. Teve alguns que falaram assim: olha só, apenas se o Senhor disser, vai acontecer. Então tiveram pessoas que receberam o milagre de Jesus através de um toque de Jesus, através de um toque da própria pessoa em Jesus, na orla das vestes de Jesus. Tem pessoas que não conseguiram nem chegar na presença de Jesus, mas a palavra dele chegou até a vida dessa pessoa. O que eu vejo com isso é que existem várias formas de Deus agir nas nossas vidas. Várias formas. A questão é o quanto nós estamos atentos a receber essa resposta. No Salmo 40, para aqueles que são ansiosos, às vezes como impacientes, que é uma outra coisa que atrapalha muito, é a ansiedade e a impaciência. No Salmo 40, do versículo 1 ao 3, e é um salmo muito bom, quando alguém está ansioso e alguém vai falar assim: irmão, vai ler o Salmo 40, vai lá ler o Salmo 40, para ficar mais tranquilo. Porque ele vai dizer assim, ó: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha que Jeremias profetizando isso. Clame a mim, chame por mim, e eu responderei. E o salmista no capítulo 40, versículo 1, vai dizer, voltando lá no versículo: esperei com paciência pelo Senhor, porque Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Obrigado, continua. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Irmãos, versículo 2, fazendo uma interpretação desse versículo,
tirou-me de um poço de perdição. O que é esse poço de perdição? O que é essa metáfora? De um atoleiro de lama. Isso é pecado, irmãos. Isso é pecado. Isso é uma vida antes de Cristo. Uma vida ausente de Deus. É uma vida afastado de Deus. Então ele vai dizer assim: ele me tirou dessa perdição e colocou os meus pés sobre uma rocha, Jesus Cristo, e firmou os meus passos, palavra de Deus. Então ele vai falar de um tempo anterior, ou seja, quando ele estava sem rumo, sem direção, e ele clamou, ele chamou por Deus, e Deus ouviu e falou: olha só, eu vou te dar um caminho, eu vou te dar um propósito, tudo aquilo que nós já falamos nessa reflexão. A paciência e a calma são essenciais para nos fortalecer na esperança. Como eu disse, irmãos, no primeiro ponto, o tempo de Deus é perfeito, não devemos antecipá-lo, mas nós podemos sim chamar a Deus, clamar a Deus, para que Ele mude a nossa sorte. E como o salmista no capítulo 40 vai falar que nós devemos esperar pelo Senhor, esperar com paciência, crendo e confiando que Ele está ouvindo a nossa oração. Que nesse momento você possa orar a Deus, crendo que Ele está ouvindo a sua oração. Peça a Ele paciência se você não tiver. Peça a Ele forças para clamar se você não tiver essas forças. Mas lembre que Deus está sondando o seu coração. Ele está ouvindo a sua voz, amém? Eu vou te dar uns minutos para que você faça essa oração. É você e Deus. Eu não vou me manifestar. Vou deixar só você com o Senhor agora nessa noite. Peça para Ele, fala: Deus, eu sei que o seu tempo é perfeito. Eu sei que a sua vontade é perfeita. Mas nessa noite eu apresento ao Senhor esta situação na minha vida. Me ajuda, Senhor, a esperar, a entender esse processo. Você pode orar aí sentado, você pode orar de joelho, você pode orar em pé. Você pode orar da forma que você quiser. A única coisa que você não pode fazer é deixar de orar. Somente isso. Aleluia. Escuta, Senhor, a nossa oração nessa noite, o nosso clamor. E venha, Deus, manifestando o teu poder, a tua autoridade nas nossas vidas, Deus. Cuida de cada um de nós, Deus. Cuida de cada um de nós, Deus. Sustenta, Deus, a nossa vida nessa caminhada, nesse tempo. Renova, Senhor, as nossas forças, Deus. Que não venhamos, ó Deus, apressar nada, pelo contrário, possamos cumprir, ó Deus. Possamos entender, ó Deus, e respeitar, ó Deus, o teu tempo. Mas assim, Deus, como a tua palavra também nos ensina, que nós devemos chamar por ti, Deus. Clamar ao Senhor, e é o que nós estamos fazendo nessa noite, Deus. Clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, cada um dentro aqui da sua necessidade. Clamando, orando, pedindo, chorando, talvez gemendo. Mas Deus, numa forma de pedido de socorro, nós nos colocamos diante de Ti. E pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos dê paciência e calma, Deus, nesse processo entre o início e o fim. Que possamos, ó Deus, neste meio, esperar, clamar, nos posicionar, ter esperança, cultivar, ó Deus, a fé, sempre, Deus, buscar o Senhor, que é o provedor de todas as coisas. Ah, Deus, nos ajuda, Senhor, nesse tempo perfeito.
Manifesta, Deus, o teu poder e graça sobre nós e nos acalma, Deus. Nos instrui, nos fortalece. Edifica, Senhor, a tua igreja e as nossas famílias, ó Deus. Fortalece, Deus, os nossos laços de amizade. Fortalece, Deus, os relacionamentos. Fortalece, Deus, a nossa casa em nome de Jesus, Pai. Escuta, Senhor, a nossa oração e o nosso clamor nessa noite. E traga-nos, ó Deus, uma revelação dos teus propósitos na nossa vida, Deus. Aproveitamos hoje, Deus, a oportunidade que temos, que é justamente esse processo, esse meio, que nós podemos enxergar, Deus, que é a oportunidade de crescimento, que é a oportunidade de confiarmos em Ti, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, para que nada venha roubar a nossa fé em Ti, Deus. Pelo contrário, que sejamos sustentados, ó Deus, pelo Teu Espírito que é santo e poderoso, pela Tua palavra, Deus, que é poderosa e eficaz, ó Deus, em todos os momentos, em todas as situações, ó Deus. Cuida, Senhor, de cada um de nós, ó Deus. Renova, Senhor, as forças da Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Sustenta-nos, ó Deus. Nós confiamos em Ti. Você pode dizer isso? Eu confio em Ti. Você pode dizer, eu espero em Ti, Deus. Eu espero pelo Teu tempo perfeito, Senhor. Que não seja a minha vontade, mas que seja a Tua vontade. Que seja, Deus, os Teus sonhos nas nossas vidas, Pai. Que seja o Teu tempo, em nome de Jesus. Você tem força para vir aqui na frente? Quem tiver força para vir aqui na frente, eu quero orar com você aqui. Fique próximo da pessoa que está do seu lado, não fique destacado. Se possível, dê a mão para ela. Pode dar a mão, pode botar o braço por cima do ombro, não tem problema não. Amém, Jesus. Esse dar as mãos representa muita coisa. Representa a unidade, representa a força, representa que nós somos parte de um, mesmo na multiplicação de cada um, nós representamos um só propósito, um só Deus. Temos uma só promessa nas nossas vidas, um só intermediador que é o Senhor Jesus Cristo. Levante a sua voz e vamos orar todos juntos em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, uns pelos outros, no propósito, ó Deus, de edificar a Tua igreja. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar, ó Deus, o irmão da direita, o irmão da esquerda, fortalecendo e renovando, Deus, os corações, a mente, o corpo, Deus, a experiência. Traga sobre nós, ó Deus, a Tua unção e a revelação do Teu Espírito Santo, Deus. Abençoa, Deus, a cada lar aqui representado, cada família, Deus. Que a Tua glória venha resplandecer sobre cada vida, Deus, e venha nos despertar no propósito, Deus, de cumprir a Tua vontade e não a nossa, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nos colocamos diante de Ti, Deus. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha manifestar a Tua obra nas nossas vidas, Pai. Realiza, Deus, o Teu querer, ó Deus. Cumpra, Senhor, as Tuas promessas, Deus, na nossa vida, Pai. Abençoa, Deus, cada lar aqui representado, Deus. Venha sustentar, ó Deus, a nossa casa e a nossa família, Deus.
Venha, Deus, manter esta chama acesa nos nossos corações, ó Deus. Aleluia, em nome de Jesus, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, não apenas por nós mesmos, mas nós oramos pelos nossos irmãos, ó Deus, que partilham, ó Deus, da mesma luta, do mesmo desafio, Deus. E em nome de Jesus, ó Deus, fortalece, Deus, essa pessoa agora que está aqui na direita, Deus. Fortalece, Deus, esse irmão que está aqui na esquerda, Deus. Escuta, Senhor, a nossa oração e o nosso clamor, ó Deus. E dá-nos forças, ó Deus. Essa força que vem de Ti, Deus, é o que nós precisamos, Pai. Essa força que vem da Tua palavra, Deus, é o que nós precisamos, ó Deus. Venha abençoar, ó Deus, agora a cada um em nome de Jesus. Aqueles que estejam enfermos, ó Deus, que sejam curados para a glória do Teu nome, Deus. Aqueles que estão, ó Deus, aprisionados, que sejam livres, ó Deus. Livres para cumprir a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus. E para todos nós, ó Deus, o inimigo seja derrotado e envergonhado, Deus. Que toda seta do inimigo contra a sua vida, Deus, seja neutralizada agora em nome de Jesus. Qualquer intenção do inimigo, Deus, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, Deus, nós repreendemos. Não por nós mesmos, nós repreendemos no nome que está acima de todo nome. Nome que está acima de todo principado e potestade, que é o nome de Jesus, Pai. E é esse nome que nós clamamos, ó Deus, nessa noite, Deus. Abençoa, Deus, a Tua igreja, Pai. Abençoa, Deus, este corpo, que nós entendemos que é o corpo de Cristo, Deus. E em uma só fé e propósito, nós clamamos a Ti, ó Deus. Que se abram, Deus, os céus e bênçãos sejam derramadas sobre o Teu povo. Esse povo que se chama pelo Teu nome, em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa, Deus, a cada um de nós, ó Deus. Fortalece, Deus, os nossos corações, ó Deus. Santo e poderoso é o Teu nome, Jesus. Santo e poderoso é o Senhor, ó Deus. E nós pedimos, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus. Fortalece-nos, Senhor. Dá-nos entendimento, Deus. Dá-nos coragem, dá-nos, Senhor, ousadia, aleluia, oh glória, derrama sobre nós a Tua unção, Deus, unção de ousadia, unção de intrepidez, ó Pai, tira de nós todo medo, Senhor, tira de nós toda insegurança, tira de nós tudo aquilo, Deus, que nos enfraquece, Deus. E ministra sobre nós a Tua vontade, o Teu querer, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Que possamos entender o tempo que nós vivemos agora, hoje, Senhor. Mas que possamos, ó Deus, nos inconformar, ó Deus. E chamar por socorro, Deus. Clamar, ó Deus, ao Senhor, ó Deus. Crendo e confiando que o Senhor ouve e responde a nossa oração, Deus. Se os nossos olhos espirituais estivessem abertos, nós veríamos, ó Deus, a Tua glória resplandecendo sobre nós. O Senhor dando ordem aos Seus anjos em favor de cada um de nós, ó Deus. O Senhor, ó Deus, livrando-nos de todo o mal, ó Deus, de toda a investida do inimigo, Senhor. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Deus. E mostra-nos, ó Deus, a Tua glória, Deus. Mostra-nos, ó Deus, o Teu poder sobrenatural, ó Pai. O tempo que nós vivemos hoje, Deus, é um tempo de clamar, é um tempo de buscar, é um tempo de querer crescer, de aproveitar as oportunidades, ó Deus. Por isso, Deus, fortalece os nossos pés nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode dizer em nome de Jesus? Mais uma vez, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Jesus.
Vamos encerrar o nosso encontro orando por esses pedidos. Fique onde você está mesmo. Ou você está mais perto aí, fica mais fácil. Levante suas mãos. Vamos orar por essas pessoas. Deus, na mensagem de hoje, um tempo perfeito. Um tempo para todas as coisas. Talvez o tempo que essas pessoas estão vivendo, Deus, é um tempo de enfermidade. É um tempo de prisão. Talvez um tempo de depressão, um tempo de ansiedade, um tempo de amargura. Talvez, ó Deus, um tempo de gratidão também, ó Deus. Talvez um tempo de amor, um tempo de esperança. Não sabemos quais são as necessidades, ó Deus, mas sabemos que o Senhor pode operar em todas elas, aleluia. Por isso, Deus, venha com a tua provisão, ó Deus. Sonda, Senhor, esses corações e mentes, ó Pai, e venha tirar tudo aquilo que não provém de Ti dessas vidas, dessas famílias, desses lares, ó Deus. Qualquer trabalho realizado em nome de Jesus está neutralizado agora, Pai. Qualquer investida do inimigo cairá por terra agora em nome de Jesus, ó Pai. O inimigo pode ter vindo, Deus, por uma direção, mas a Tua palavra nos garante que por 7 caminhos ele fugirá de nós, porque nós estamos revestidos, lavados pelo nome de Jesus, Senhor. Venha, ó Deus, com a Tua autoridade sobre essas vidas, ó Deus, e limpa, Senhor, de tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. Varre, Senhor, das nossas vidas toda a impureza, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, Deus. Venha tocar, ó Deus, nessas vidas, ó Deus. Venha sarar, ó Deus, as feridas em nome de Jesus, ó Deus. Nós não sabemos, mais uma vez, quais são as necessidades, mas nós conhecemos o autor da vida, Deus. Nós sabemos o Deus que tem todo o poder e autoridade, e é esse Deus que nós clamamos aqui, Deus. É esse Deus que nós pedimos, ó Deus. Venha e cura, Senhor. Venha e liberta, Deus. Venha e restaura, Deus. Ressuscita, Senhor, aquilo que está morto em nome de Jesus. Opera, Deus, os Teus sinais e maravilhas, ó Deus. E que essas pessoas, ó Deus, possam testemunhar a Tua glória, Deus, e o Teu poder. Em nome de Jesus, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, guardados para a nossa casa, para o nosso lar. E essa semana, Deus, nós continuamos na Tua presença pedindo que o Senhor manifeste o Teu poder e autoridade nas nossas vidas, Pai. Abençoa, Deus, a cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém.